Fui expulsa de casa sem ter chance de me explicar, como se eu fosse nada, e carregando dentro de mim o maior segredo da minha vida. 7 anos se passaram, mas a dor nunca passou. Ela só aprendeu a andar comigo. E no dia do casamento dele, eu voltei, não para implorar, mas para revelar a verdade que ele escolheu enterrar. 7 anos se passaram desde que aquela porta se fechou atrás de mim pela última vez. E agora ela se abriu novamente. Não porque me foi permitido, mas porque eu decidi. Entrei sem convite, sem desculpas. Entrei porque a verdade precisava de palco. E hoje ela teria o seu. O salão estava decorado como se fosse um castelo. Lustres pendiam do teto como se estivessem prestes a cair sobre todos ali. Flores impecáveis, bancos alinhados, rostos bem maquiados. Tudo no lugar, tudo ensaiado, menos eu. Não precisei de escândalo. Bastou o som dos meus passos, ecoando sobre o piso de mármore para congelar os sorrisos e virar todos os olhares na minha direção. Usei um vestido simples, mas limpo. Nada em mim gritava riqueza, mas tudo em mim transbordava convicção. Eu não voltava por ele, voltava por mim, e por tudo que ele se recusou a ouvir. O altar parecia distante, mas não hesitei. Fitei o homem que um dia foi meu marido, e que hoje estava prestes a dar o mesmo sobrenome a outra mulher. Eduardo Vasconcelos. Terno sob medida, olhar frio, mãos cruzadas. Mas por trás da pose, eu enxerguei o susto. A sombra de algo mal resolvido. A noiva, Lívia, me encarou como se eu fosse uma praga. Não me abalei. Olhei para Eduardo, direta, clara. Essa cerimônia precisa esperar 5 minutos, e você sabe que deve me ouvir, disse, sem elevar a voz, mas com firmeza que atravessou o salão. O burburinho começou. O desconforto era visível. Um padrinho se levantou, um segurança se moveu na porta. Mas Eduardo não se mexeu. Ficou me observando como se ainda tentasse entender se aquilo era real ou se era o passado batendo mais forte do que deveria. Camila, ele sussurrou com um peso na voz que só eu reconheceria. Não vim pedir nada. Cortei. Mas antes de você repetir um voto que já foi quebrado uma vez, é melhor saber o que deixou para trás. Depois, faça o que quiser. Eu não volto aqui. Silêncio. Até o coral parou. Lívia se aproximou, pegou no braço dele com força e disse algo que não conseguia ouvir. Mas Eduardo finalmente se mexeu. Desceu os degraus do altar e caminhou até mim. O salão inteiro virou plateia. 5 minutos, disse ele. Me acompanhe. E então me guiou para fora do salão, sem encostar, sem hostilidade, mas com um rastro de tensão em cada passo. Eu sentia os olhares cravados em minhas costas, mas não abaixei a cabeça, porque o que me trazia ali não era rancor, era verdade, e quando ela chega, ninguém sai ileso. O som da porta se fechando atrás de nós foi como um ponto final suspenso. Estávamos no antigo escritório da mansão, agora transformado em uma sala de apoio para a cerimônia. Mesmo assim, nada naquele ambiente tinha mudado. O cheiro do couro, os móveis escuros, a sensação de sufocamento. Era como voltar a um lugar que o tempo tentou apagar, mas que a memória se recusou a abandonar. Eduardo ficou em pé, de braços cruzados. Olhou-me como quem encara um eco distante. Eu sabia o que ele via. A mulher que ele expulsou sem uma pergunta, sem um direito de defesa. E mesmo assim, ele não dizia nada. Talvez esperasse que eu desabasse, que implorasse. Mas não vim ali, para isso. Antes que você pense qualquer coisa, não vim para criar cena, comecei. Vim porque você tem o direito de saber, mesmo que esteja prestes a cometer o mesmo erro pela segunda vez. Ele respirou fundo, os olhos fixos nos meus. Eu não te reconheço mais, ele disse num tom baixo, quase frio. A mulher que eu conheci jamais apareceria no meu casamento para fazer esse tipo de espetáculo. Sorri de lado. Não havia ironia no meu sorriso. Havia dor e uma certa compaixão por ele ainda se achar o centro do mundo. E talvez esse tenha sido seu erro desde o começo.
Achar que me conhecia, quando na verdade nunca quis ouvir quem eu era de verdade. Você tomou uma decisão sem me olhar nos olhos, Eduardo. E agora, tudo o que peço é que me escute por 5 minutos. Só isso, ele hesitou. Caminhou até a janela. Evitava me encarar por muito tempo. Era mais fácil fingir que eu ainda era a sombra que ele deixou para trás. Mas eu estava ali, inteira. Mais forte do que ele imaginava. 7 anos, repeti. 7 anos sem você me procurar, sem querer saber se eu tinha onde dormir, se eu estava bem. Você acreditou no que quis acreditar e preferiu me enterrar. Viva! Eu tinha provas, Camila, ele respondeu, virando-se de repente. Mensagens, fotos, conversas. Você me traiu. A acusação foi lançada com a mesma frieza de antes, mas dessa vez não doeu como antes, porque agora eu sabia quem eu era, e ele é que estava em dívida com a verdade. Você tinha o que mandaram você ver, retruquei. Você não procurou saber se aquelas mensagens foram forjadas, se os relatos batiam. Só queria um motivo para explodir, e encontrou um. Eu me calei, Eduardo, porque naquela época eu ainda te amava. E porque achei que o tempo mostraria quem estava mentindo. O silêncio se arrastou. Mas agora ele não era mais confortável para ele. Era sufocante. Por que agora? Ele perguntou, a voz mais baixa, sem tanta certeza. Porque você vai dar outro passo. Porque vai fazer promessas que não sabe cumprir. E porque chegou a hora de saber que o que você deixou para trás nunca foi embora. Ele não respondeu. Mas pela primeira vez abaixou a cabeça. E eu soube que, mesmo que ainda não admitisse, alguma coisa dentro dele tinha começado a ruir. Demorei muito tempo para conseguir contar essa história em voz alta sem sentir um nó na garganta. Não porque eu não tenha tentado, mas porque toda vez que buscava ajuda, encontrava uma porta trancada. O silêncio imposto foi tão cruel quanto a expulsão. E foi dentro desse silêncio que precisei aprender a sobreviver. Logo depois que fui colocada para fora daquela casa, eu tentei contato. Liguei. Mandei mensagens. Fui até a empresa. Nem na recepção me deixaram entrar. Meu nome estava vetado. Era como se eu tivesse deixado de existir de um dia para o outro. Ainda assim, procurei a única pessoa que talvez me escutasse. Laura, a irmã dele. Laura me recebeu. Estava visivelmente abalada. Chorou enquanto me ouvia, mas disse com firmeza que não podia se envolver. Que já haviam decidido por mim. Pedi que levasse uma carta até ele. Não sei se entregou. O que sei é que nunca recebi resposta. Algumas semanas depois, fui chamada por um homem que dizia querer resolver tudo de forma civilizada. Era o advogado da família. O mesmo que eu via nos jantares, apertando a mão dos convidados como se fosse parte da família. Ele me ofereceu dinheiro. Disse que eu devia desaparecer da cidade, recomeçar minha vida em outro lugar, que seria melhor para mim e para todos. Mas o que mais me assustou foi a ameaça disfarçada de conselho. Ele me olhou com um sorriso frio e disse que, se eu insistisse em procurar justiça, poderia acabar sendo declarada instável. Que palavras de uma mulher emocionalmente abalada não seriam levadas a sério. Eu estava grávida, assustada, sem saber em quem confiar, e entendi ali que estava sozinha. A verdade é que não fiquei em silêncio por covardia. Fiquei por necessidade. Tive que escolher entre lutar por uma explicação ou proteger os filhos que cresciam dentro de mim. Escolhi proteger. Era a única coisa certa a fazer. Contei com a ajuda de uma amiga antiga que me acolheu por alguns meses. Depois aluguei um pequeno apartamento, comecei a dar aulas particulares e segui a vida. Fiz o possível para garantir uma infância digna para os meus filhos. Nunca falei mal do pai deles. Nunca disse o nome. Eles cresceram sem perguntas, até pouco tempo atrás. Mas agora eles perguntam. E é impossível continuar escondendo. Chegaram à idade em que os silêncios pesam mais do que as palavras. Quando me olham, querem saber quem são, de onde vieram. E eu não quero que eles cresçam com as mesmas dúvidas que eu carreguei por tanto tempo.
Não voltei por vingança. Voltei por respeito a mim mesma, por amor a eles. Porque chegou o momento. Porque o medo passou e a verdade ficou grande demais para continuar escondida. Não sei o que ele sentiu ao me ver de novo, depois de tudo. Talvez choque, talvez culpa, talvez raiva. Mas no fundo, isso não importa tanto quanto antes. Não estou ali por ele. Estou por mim, pelos meus filhos, pela mulher que fui calada e pela que hoje escolheu falar. Eu já havia dito que fui embora grávida. O que Eduardo não sabia, e ninguém além de mim jamais soube, era o que veio depois. Eu não voltei para jogar isso no rosto dele. Voltei porque meus filhos cresceram, começaram a fazer perguntas, e a mentira do silêncio já não cabia mais na nossa casa. Eles são gêmeos, eu disse, sem rodeios. Mateus e Marina. O nome deles encheu a sala. Pela primeira vez, ele pareceu perder o chão. Não perguntou a idade, não pediu confirmação. Ficou em silêncio, como se tentasse somar os anos e entender tudo o que perdeu. Criei os dois sozinha, continuei. Não porque escolhi assim, mas porque não tive opção. Eu sabia que, se batesse de novo na sua porta, ela estaria trancada. E naquela época, o medo de perder meus filhos era maior que qualquer orgulho ou desejo de justiça. Eu ainda lembrava dos primeiros dias. 2 crianças nos braços, febre em plena madrugada, leite que faltava, fraldas improvisadas. Não havia espaço para lamentar. Tudo o que eu podia fazer era seguir. Trabalhei como professora particular, vendi artesanato, fiz comida para fora. Cada centavo contava. Cada sorriso deles me dava força para não parar. Eles cresceram sem saber quem é o pai, falei. E não é porque escondi com raiva. Eu escondi por proteção. Achei que seria melhor poupá-los da frustração de esperar alguém que nunca viria. As perguntas começaram há cerca de 1 ano. Primeiro vieram nas tarefas da escola, depois nos desenhos, depois em forma de silêncio, de olhares mais longos. Quando perguntaram diretamente, eu soube que não podia mais adiar. Não, era justo com eles. E não era justo comigo também. Eu não vim pedir nada, repeti, olhando firme para ele. Mas depois de tudo que passamos, eles têm o direito de saber a verdade. E você tem o direito, ou talvez o dever, de saber quem são seus filhos. Ele levou as mãos ao rosto, como quem tenta acordar de um pesadelo. Era difícil imaginar aquele homem, sempre tão seguro de si, tão certo das próprias decisões, agora diante de uma realidade que nunca passou por seus cálculos. Como são eles? Ele perguntou, num tom mais baixo, quase quebrado. Mateus é calado, observador. Gosta de desenhar. Marina é o oposto. Fala pelos dois, tem uma energia que parece iluminar o ambiente. São diferentes, mas se completam. E os dois têm os olhos iguais aos seus. Essa última frase não foi dita para ferir. Foi dita porque era verdade. Porque toda vez que eu olhava para eles, via um pedaço dele. Um pedaço que me lembrava do passado, mas que também me dava força para continuar. Eles não sabem que eu vim, completei. Se soubessem, talvez não deixassem, porque não entendem o que significa esse reencontro. E eu também não tenho certeza de onde isso vai dar. Só sei que já não dá mais para fingir que eles não existem. Não esperava resposta, não esperava emoção, mas vi algo nos olhos dele que não via há 7 anos. Arrependimento. E talvez vergonha. E naquele instante, eu soube que a verdade, quando chega, não pede licença. Ela apenas se senta e muda tudo de lugar. A porta se abriu antes mesmo que eu me levantasse. Uma assessora de vestido dourado espiou pela fresta, aflita. Sussurrou algo, sem coragem de entrar de vez. Eduardo ainda estava sentado, em silêncio. As mãos entrelaçadas, o olhar perdido. Ela quer saber se vai continuar ou não, disse a mulher tensa. A cerimônia já atrasou 15 minutos. Eu não perguntei quem era ela. Não precisava. Lívia devia estar surtando diante dos convidados. A noiva perfeita diante do altar vazio, sendo deixada em pausa por um passado que ela talvez nem soubesse que existia. Mas eu não estava ali por ela. Nunca estive. Eduardo levantou devagar. Respirou fundo.
Caminhou até a porta, mas não a abriu. Encostou os dedos na madeira como se aquilo pudesse sustentá-lo por dentro. Havia algo estranho naquele gesto. Pela primeira vez, ele parecia inseguro. Pode dizer que não vai ter cerimônia nenhuma, ele disse num tom que não reconheci. A assessora arregalou os olhos. Quis confirmar, hesitou. Depois saiu, como quem carrega um segredo que em segundos se tornaria escândalo. Fiquei ali parada, olhando para ele. Não disse nada. Aquela era uma decisão dele. Eu só estava assistindo as peças caírem. E estavam caindo rápido. Do lado de fora, vozes começaram a se elevar. Um burburinho tomou conta do salão. As palavras ex-esposa, filhos, escândalo, surgiram entre cochichos apressados. Em minutos, o casamento do ano virou o boato da década. Os convidados, antes sorridentes, se espalhavam pelos corredores tentando entender o que acabara de acontecer. Lívia entrou pela porta segundos depois. Os olhos vermelhos de raiva, o vestido impecável contrastando com a fúria nos gestos. Ela olhou para mim como se eu fosse uma ameaça viva, mas eu não recuei. Permaneci firme. "Você tem ideia do que fez?" Ela gritou, olhando para Eduardo. "Jogou tudo fora por causa dessa mulher? 7 anos depois?" Ele não respondeu, apenas encarou o chão. "Você é patético", continuou. "Me expõe assim diante de todos? Sua carreira, seu nome, sua reputação, tudo por uma história mal contada? Por 2 crianças que nem sabe se são suas?" Aquela frase bateu seco. Eduardo ergueu o rosto. Havia algo diferente em seu olhar. Talvez um rompante de lucidez ou de arrependimento. "Não se trata só disso, Lívia", ele disse com a voz embargada. "Se trata do que eu fui, do que ignorei, do que deixei acontecer enquanto fingia que tudo estava certo." Ela ainda tentou discutir, mas ele a interrompeu. Pediu que ela fosse embora, e ela foi, não antes de lançar mais um olhar em minha direção, como se eu tivesse destruído um castelo. Mas castelos construídos sobre mentira nunca resistem a um sopro de verdade. A imprensa já estava na porta. Microfones, câmeras, flashes. Tudo que um milionário quer evitar. Mas ele não se escondeu. Saiu de cabeça erguida, com passos lentos, mas firmes. Eu observei de longe. Não senti prazer, nem alívio. Só um certo vazio, porque a verdade, mesmo quando liberta, também dói. Laura me ligou naquela noite. Me pediu desculpas, disse que tentou falar, mas foi silenciada como eu. Chorou. Eu ouvi em silêncio. No fundo, sabia que ninguém ali era inocente, mas também sabia que talvez agora alguma coisa começasse a mudar. Nem tudo desmoronou por minha causa. Só caiu o que já estava trincado há muito tempo. No dia seguinte, não houve telefonema, nem mensagem, nenhuma tentativa de resposta, apenas o silêncio. E vindo de alguém como Eduardo, o silêncio era quase um grito. Não esperava arrependimento imediato, nem gestos emocionados, mas imaginava, no fundo, que ele faria algo, qualquer coisa. Na tarde do 3º dia, meu celular tocou. Era um número desconhecido. Atendi com o coração acelerado. Era ele. A voz veio baixa, quase contida. Perguntou se podia ver as crianças. Não para assumir nada, nem mudar o mundo. Só ver. Concordei com uma condição. Eles não sabiam quem ele era. Ainda não. Eu não queria confusão, nem esperança precipitada. Queria cuidado. Porque meus filhos não tinham estrutura para mais uma ausência. Marcamos num lugar simples, num café perto do centro. Marina e Mateus estavam sentados ao meu lado quando ele chegou. Não estranharam. Eduardo estava vestido de forma discreta, um homem comum entre tantos outros. Mas eu vi no olhar dele um desespero que tentava esconder. Ele se sentou na mesa ao lado. Não se apresentou. Apenas observou. Marina falava sem parar, mostrando o desenho que havia feito na escola. Mateus desenhava em silêncio, de cabeça baixa. Eduardo mal piscava. O garçom trouxe os sucos e um bolo pequeno que Marina escolheu. Eles agradeceram com educação, como sempre fizeram. "Eles são incríveis", ele disse mais tarde, quando nos afastamos um pouco para conversar.
concordei. Não por orgulho, mas por justiça. Eram mesmo. Marina tem um jeito de ocupar o ambiente sem esforço. E o Mateus, esse silêncio dele é cheio de coisas por dentro. Ele continuou, com um sorriso contido. Eu nunca fui pai, Camila. A frase me tocou de um jeito estranho. Não era desculpa. Era constatação. Fria, direta, real. Ele não fazia ideia do que era perder noites com febre, acalmar pesadelos, dar banho e contar histórias antes de dormir. Não sabia o que era olhar para dois rostinhos esperando resposta para o mundo. E agora? Queria começar. Eu não vou forçar nada, ele disse com sinceridade. Só quero estar por perto, do jeito que for possível. Olhei para ele. Pela primeira vez, sem tanta mágoa, eu via um homem desarmado, frágil, tentando encontrar espaço onde só havia ausência. Isso não é sobre você, Eduardo. É sobre eles. Eles não precisam de promessas. Precisam de presença. Ele assentiu. E naquele momento, soube que ele entendeu. Sobre Lívia, não falamos. Mas eu soube depois que ela foi embora no mesmo dia da cerimônia. Não quis escândalo. Só dor. Ela não merecia aquilo. E talvez por isso eu tenha sentido uma pontada de culpa que não era minha. Não por ter falado a verdade, mas por ter sido a faísca que fez tudo desabar. No fim da tarde, nos despedimos. Marina acenou sorrindo. Mateus apenas o observou. Não houve perguntas. Mas Eduardo olhou para eles como quem está diante de algo que nunca achou que pudesse ter. E talvez ali tenha começado, mesmo sem nome, o primeiro passo para ser o que ele nunca foi. Pai. Ele não sumiu depois daquele primeiro encontro. Não insistiu em forçar espaço, não tentou criar laços com pressa. Apenas se manteve por perto. Começou a aparecer no mesmo café onde marcávamos de vez em quando, sempre do lado oposto da mesa, apenas observando. Às vezes trazia um livro, um joguinho de montar, um estojo novo. Marina adorava. Mateus observava. Silencioso como sempre, mas atento. Nunca pedi que ele viesse. Mas também nunca o impedi, porque no fundo eu via algo diferente ali. Não era culpa disfarçada de atitude. Era tentativa, era esforço. E isso para alguém como ele já era muito. Marina foi a primeira a se soltar. Um dia perguntou se o amigo da mamãe viria de novo. Quando eu disse que sim, ela desenhou um lugar para ele na mesa, do lado dela, com o nome escrito de lápis, Edu. Mateus continuava resistente, respeitava, mas não se aproximava. Era como se estivesse testando, observando até onde aquele homem iria antes de desaparecer como tantos outros. E eu, por mais que mantivesse a postura firme, vivia com o coração apertado. Cada gesto de Eduardo me confundia. Ele estava mesmo mudando ou era apenas o peso do arrependimento tentando aliviar a consciência? Era sincero ou só queria compensar? Não havia como saber ainda. Mas eu via o jeito como ele olhava para os dois. E aquilo não se finge. Comecei a permitir pequenas aproximações. Um passeio no parque, uma tarde na livraria, um lanche no sábado, sempre comigo por perto. Sempre com olhos atentos. E aos poucos, o que antes era estranho começou a parecer natural. Marina já o chamava pelo nome com carinho. E Mateus, mesmo em silêncio, já aceitava sentar ao lado. Foi assim, passo a passo, sem alarde, que algo começou a se reconstruir. Numa dessas tardes, Eduardo me olhou diferente. Não como alguém que esperava uma segunda chance no amor, mas como um homem grato por estar ali. E eu entendi que naquele momento ele não buscava perdão. Estava disposto a merecê-lo. Perdão não é um gesto, é uma estrada. E ele, finalmente, estava caminhando. Era só mais uma tarde comum. Ou pelo menos parecia. Havíamos combinado de ir à pracinha perto de casa, como vínhamos fazendo nas últimas semanas. Eduardo chegou antes de nós. Sentado no banco de sempre, com um livro nas mãos e um olhar atento. Marina correu até ele como se já fosse parte da rotina. Mateus veio mais devagar, do jeito dele, mas sem hesitar. Eu fiquei um pouco mais atrás, observando os três.
Era difícil acreditar no que meus olhos viam. Aquele homem, que há pouco tempo se sentava atrás de uma mesa fria, dando ordens com voz dura, agora ouvia uma criança de 7 anos contar sobre borboletas como se fosse a coisa mais importante do mundo. E talvez fosse mesmo. Mateus tirou um papel dobrado do bolso e entregou a Eduardo. Vi de longe que era um desenho. 2 adultos e 2 crianças. No alto da folha, em letras ainda inseguras, ele escreveu: Nossa família. Eduardo olhou o desenho com cuidado. Não disse nada. Apenas sorriu e passou a mão na cabeça do menino com delicadeza. E foi ali que algo aconteceu. Eu, que sempre fui forte, que nunca chorei na frente deles, senti um nó subir pela garganta. Tive que virar o rosto. Me afastei alguns passos e encostei na árvore mais próxima. As lágrimas vieram antes que eu pudesse segurar. E doeu. Doeu de um jeito bom, estranho, profundo. Não era dor de perda. Era outra coisa. Era o peso de anos, dissolvendo dentro de mim. Eu me dei conta de que durante todo esse tempo eu tinha segurado tudo. Medo, raiva, frustração. Tinha sido mãe e pai, escudo e porto. E ali, vendo aquela cena, eu entendi que talvez, só talvez, eu não precisasse mais carregar tudo sozinha. Eduardo percebeu meu choro. Veio até mim com passos lentos, sem alarde. Não falou nada. Apenas me ofereceu um lenço de papel amassado no bolso. Eu sorri entre as lágrimas. Pela primeira vez, não havia tensão entre nós. Só uma aceitação muda de que algo estava mudando. Obrigada por estar aqui, murmurei. Ele assentiu. Não havia mais nada a dizer. Às vezes, o silêncio é a resposta mais honesta que existe. E naquele fim de tarde, cercados por folhas caídas, brinquedos espalhados e 2 filhos brincando lado a lado, nós 3 entendemos algo sem precisar pronunciar uma palavra. Algumas reconciliações não gritam. Apenas se instalam devagar, como o pôr do sol que ninguém percebe até o céu mudar de cor. Mateus ficou doente. Uma virose daquelas que derruba. Febre alta, corpo mole, olhos tristes. Levei ao pronto atendimento e, como sempre, fiquei a noite inteira ao lado dele. A gente se acostuma a ser tudo, a não esperar por ninguém. Mas naquela noite, Eduardo apareceu. Não o chamei. Ele soube por Marina, que comentou sem querer. E ele foi. Chegou com o rosto preocupado, sem falar alto, sem tentar ocupar espaço. Pediu permissão para entrar no quarto e apenas disse: Posso ficar aqui fora se for melhor. E ficou, a noite inteira no banco do corredor, com um café frio nas mãos e o olhar perdido. Não pediu nada, não quis provar nada. Só ficou. E aquilo me doeu mais do que qualquer palavra bonita que ele pudesse dizer. Porque eu lembrei da noite em que fui expulsa, das malas jogadas no chão, dos gritos, das acusações, do olhar vazio dele quando me virou as costas, sem me deixar falar, sem me deixar explicar. Tudo voltou naquela hora. E por mais que eu visse um homem diferente diante de mim, o que ele fez comigo ainda estava aqui dentro. Na manhã seguinte, Mateus acordou melhor. A primeira coisa que viu foi Eduardo dormindo encolhido no banco. Ele ficou olhando por um tempo. Não disse nada. Depois de alguns minutos, chamou baixinho. Pai. Eduardo abriu os olhos devagar, confuso. Quando ouviu aquela palavra, congelou. Não soube o que fazer, mas também não tentou esconder o que sentiu. Só sorriu. Um sorriso fraco, quase chorando. Eu saí do quarto. Não consegui ficar ali. Era demais para mim. Fui até o banheiro e me olhei no espelho. Vi uma mulher cansada, com olheiras fundas, mas de pé. Vi todas as versões de mim mesma. A que foi jogada fora. A que teve que aprender a andar sozinha. A que segurou 2 recém-nascidos no colo sem saber como pagaria o leite da semana. E me perguntei, será que algum dia eu vou conseguir perdoar? Eu não sei. Não ainda. Porque não é só sobre ele ser pai agora. É sobre tudo que ele não foi. Tudo que me negou. Tudo que me tirou. Mas uma coisa eu sei. Os meus filhos precisam de presença,
de referência, de verdade. E se ele está disposto a dar isso, mesmo que tarde, então, por eles, eu vou permitir. Mesmo que por dentro ainda haja feridas que ninguém vê. Talvez ele esteja se tornando o pai que eles precisam, mas eu ainda estou aprendendo a confiar no homem que um dia me humilhou e foi embora como se eu fosse nada. E isso leva tempo. A vida não voltou a ser como era. E talvez isso seja o melhor que poderia ter acontecido. Porque algumas histórias não precisam voltar ao começo. Precisam encontrar um novo jeito de continuar. Passaram-se meses desde aquela manhã no hospital. Eduardo passou a fazer parte dos nossos dias. Não de uma vez, nem com pressa. Ele entendeu que não podia apenas entrar e ocupar um lugar. Precisava construir. E dessa vez, ele construiu com as próprias mãos. Mateus e Marina se adaptaram rápido. As crianças são assim. Perdoam com os olhos, com os abraços, com os gestos simples. Eles chamam ele de pai sem peso na voz. E às vezes eu os observo, rindo juntos no sofá, e me pego sorrindo sozinha. É um tipo de paz que eu nunca imaginei sentir de novo. Mas entre mim e Eduardo não houve reconciliação no sentido romântico. Não como muitos esperavam. Ele nunca me pediu isso, nem eu quis. O que existiu entre nós agora é respeito, verdade. Uma ligação que vai muito além de qualquer papel assinado. Decidimos sair da cidade, começar de novo em um lugar menor, mais tranquilo. Compramos uma casa simples, com jardim na frente e uma árvore de balanço nos fundos. O dinheiro, claro, não era problema, mas os valores agora eram outros. Na entrada da casa, penduramos uma placa de madeira. Não por luxo, mas por carinho. Marina desenhou as letras com lápis de cor e Mateus pintou com cuidado. A placa dizia Família Duarte Vasconcelos, na ordem certa, do jeito certo, começando por mim. Eu me lembro do dia em que aquela porta se fechou nas minhas costas, 7 anos atrás. Das palavras duras, da solidão, da humilhação. Eu me vi pequena, perdida, invisível. Mas hoje, cada vez que abro essa nova porta, sinto que voltei a existir. Não por causa dele, mas porque eu nunca deixei de ser quem sou. Eduardo trabalha, menos agora. Almoça em casa quase todos os dias. Vai às reuniões da escola, ajuda com as tarefas. Ele se tornou um pai presente, um homem mais quieto, mais observador, mais humano. E eu ainda ensino, ainda escrevo, ainda faço questão de lembrar a mim mesma de onde vim, porque foi dali que tirei a força para chegar até aqui. A dor não desapareceu, mas virou memória, uma daquelas que a gente guarda com cuidado, que não serve para nos parar, mas para lembrar do que vencemos. Essa história não teve vilões nem mocinhos. Teve escolhas, erros, consequências, e no fim teve uma mulher que foi expulsa e voltou. Não para pedir espaço, mas para mostrar que nunca deveriam ter tirado dela o direito de existir, de ser ouvida, de ser mãe e de ser inteira. Hoje, olhando essa casa cheia de vida, com as risadas dos meus filhos ecoando pelo quintal, eu finalmente entendo. Foi aqui que a minha história começou de verdade. A vida tem formas inesperadas de nos testar. Camila foi humilhada, silenciada, esquecida, mas não deixou que o ódio definisse quem ela era. Ela voltou com dignidade, não para destruir, mas para revelar. E nesse caminho encontrou algo maior que vingança. Encontrou verdade, presença e paz. Agora me diz, se fosse você no lugar dela, teria voltado? Teria perdoado? Ou deixaria o passado enterrado? Se essa história tocou seu coração, clique no vídeo que está aparecendo na sua tela agora para continuar essa jornada de reflexão e autoconhecimento. Aqui, cada história tem uma alma e cada final, um novo começo. Se inscreva no canal, ative as notificações e venha sentir com a gente. Até o próximo episódio.